Olá, pessoal. Sejam todos vocês muito bem-vindos para mais uma videoaula do nosso curso de História, preparatório para o Enem. O tema da nossa videoaula de hoje será Grécia Antiga, parte 1, destacando o período pré-homérico e o período homérico. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Os estudos relativos às civilizações ocidentais da antiguidade se referem à análise do mundo clássico greco-romano, de cujos valores culturais e princípios políticos nós nos tornamos, em grande parte, fiéis depositários. É incontestável a influência do legado clássico greco-romano nas diferentes áreas do conhecimento humano, destacando-se em especial a percepção humanista e racionalista de universo no campo filosófico e a reflexão sobre cidadania e democracia no campo político. A análise do mundo greco-romano nos permite retomar as raízes da lógica com a qual nos orientamos como indivíduos e também como agentes políticos, formadores da construção social. Para melhor compreensão da Grécia Antiga, podemos dividir a história dessa grande civilização em 5 momentos. Primeiramente, o período pré-homérico. O período pré-homérico relaciona-se ao momento de instalação no território balcânico dos povos que darão origem à civilização grega. Dentre eles, os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Posteriormente, o período homérico, período marcado por um processo de ruralização, de formação das comunidades gentílicas, de refluxo urbano. Posteriormente, o terceiro período corresponde ao período arcaico, período de organização das cidades-estados na Grécia Antiga, também conhecidas como polis. O quarto momento corresponde ao período clássico, na verdade, um grande momento de efervescência cultural, de grande progresso político e econômico das cidades-estados da Grécia Antiga. Já o último momento corresponde ao período helenístico, momento em que o território grego será politicamente, militarmente dominado pelo reino da Macedônia. Do ponto de vista geográfico, o território grego é dividido em Grécia peninsular, localizada ao sul do território, com relevo montanhoso e acidentado. A Grécia insular, constituído por inúmeras ilhas, a ilha de Rhodes, de Chipre, a ilha de Creta. A Grécia continental, também de relevo montanhoso e acidentado, e a Grécia oriental ou asiática, uma estreita faixa de terra localizada no litoral da atual Turquia. Apesar de ser destituído de grandes vales fluviais, o território grego era muito rico em recursos minerais, mármore e jazida de prata. Além disso, a costa litorânea possibilitou o desenvolvimento da navegação e também do comércio marítimo. Do ponto de vista mitológico, a origem da civilização grega está relacionada à união entre Gaia, deusa do planeta Terra, e Urano, deus do céu. Desta união teriam nascido os 6 titãs, os 3 cíclopes, as 6 titânides e os 3 hecatônquiros, gigantes de 100 braços e 50 cabeças. Urano, Gaia e a sua descendência eram referidos como as divindades primordiais, das quais derivariam as diversas famílias de deuses gregos. Dentre os 6 titãs, filhos de Urano e Gaia, destaca-se Jápeto,
deus do tempo de vida e da mortalidade. Jápeto, por sua vez, teve 4 filhos, dentre eles Prometeu, o que olha para o futuro, e Epimeteu, o que olha para o passado. Zeus teria ordenado aos filhos de Jápeto Prometeu, o que olha para o futuro, e Epimeteu, o que olha para o passado, a criação dos seres vivos para povoar o planeta. Epimeteu criou então os animais, dando-lhes atributos e qualidades. Prometeu, por sua vez, criou a humanidade a partir da argila. A deusa Atenas deu à humanidade o sopro da vida. Porém, a humanidade, criação de Prometeu, para assegurar a sua sobrevivência, precisava também de atributos e de qualidades, como seres criados por Epimeteu. Como Epimeteu havia gasto todos os dons com seus animais, Prometeu decidiu então roubar o fogo dos deuses para dotar a humanidade de inteligência e de criatividade. Prometeu, com a ajuda de Atenas, subiu ao céu e acendeu sua tocha no carro do sol, dirigido por Apolo, deus do sol, das artes e também da música, trazendo fogo para o homem. Com este dom, o homem adquiriu sim inteligência e criatividade. O fogo dos deuses assegurou a superioridade do homem sobre as outras espécies, fornecendo-lhe, por exemplo, sabedoria para a construção de armas que possibilitassem a caça, como também sabedoria para a construção de ferramentas como o arado, necessário para o cultivo da terra. No entanto, por ter roubado o fogo dos deuses e com ele iluminado a sua criação com inteligência e criatividade, Prometeu seria devidamente castigado por Zeus, senhor do Olimpo. Prometeu ficaria acorrentado em um penhasco na região do Cáucaso durante 30.000 anos. Ao cair da tarde, uma águia diariamente viria para devorar-lhe o fígado. Ao anoitecer, o fígado era regenerado para no outro dia ser novamente devorado pela águia. Da mesma forma, os deuses também decidiram castigar a humanidade, criada por Prometeu, através de um dilúvio. Ao dilúvio dos deuses, no entanto, conseguiriam sobreviver o filho de Prometeu, Deucalião, e sua esposa, Pirra. Ao aportarem em terra firme, Deucalião e Pirra encontraram um oráculo, e no oráculo foram orientados pela deusa Têmis, a deusa da justiça, a encherem as suas mãos de pedras e atirarem as mesmas para trás. Das pedras lançadas por Deucalião surgiram novos homens, e das pedras lançadas por Pirra surgiram novas mulheres, garantindo dessa forma a restauração da humanidade criada por Prometeu. Deucalião e Pirra tiveram vários filhos. Um deles foi Heleno, e de Heleno vieram os povos da Grécia Antiga, daí povos helênicos. Historicamente, os gregos descendem provavelmente de grupos nômades nórdicos e alpinos, que se deslocaram da região do Danúbio por volta do século XX a.C. e mesclaram-se com os primitivos povos da civilização cretense que já habitavam ali o sul da Península Balcânica. A ilha de Creta se localiza no mar Mediterrâneo, ao sul da Grécia continental. Sua localização geográfica privilegiada permitiu o desenvolvimento de um intenso comércio marítimo com os povos egípcios, babilônicos e fenícios.
Acredita-se que a origem da população cretense se estabeleceu por volta de 3.000 anos antes de Cristo, a partir de migrações de grupos provenientes da Síria e da Anatólia, atual Turquia. Desprovida de vales fluviais que permitissem o desenvolvimento da atividade agrícola, a população cretense promoveu, ao longo de sua história, a colonização de ilhas localizadas no Mar Egeu, na Ásia Menor e no sul da Grécia, definindo o surgimento de uma talassocracia, isto é, um império marítimo mercantil. Por sua vez, o declínio político de Creta se deu a partir de 1500 anos antes de Cristo. Nesse período, os povos aqueus de origem indo-europeia, que também se instalaram no território balcânico desde o século XX a.C., a partir da fundação de colônias como Micenas, Argos e Tirinto, após assimilar a cultura cretense e formular com base nela as raízes da civilização cretomicênica, iniciaram o processo de dominação política e militar sobre os povos de Creta. Do ponto de vista econômico, a indústria e o comércio marítimo foram as principais atividades da civilização cretense, destacando-se no setor da indústria o desenvolvimento da metalurgia, da ourivesaria, da cerâmica e de armas de luxo. Já nas atividades mercantis, destacaram-se a exportação de produtos como azeite, vinho e cerâmica, e a importação de metais nobres, tecidos, marfim, estanho e cobre. Do ponto de vista social, é importante destacar que o papel desempenhado pela mulher na sociedade cretense era ativo e caracterizado pela igualdade de funções e de direitos em relação aos homens. A presença de escravos era reduzida e de origem estrangeira. Do ponto de vista cultural, a arte cretense foi caracterizada pela originalidade, retratando através da pintura cenas da vida cotidiana com base em traços singulares e cores vivas, produzidas em afrescos e murais. Na arquitetura, o Palácio de Knossos foi de fato a principal realização dos cretenses. A religião tinha caráter matriarcal, fundamentado no culto à deusa mãe, símbolo da fertilidade e protetora do céu, do mar e da terra. Na história da Grécia Antiga, o período pré-homérico corresponde à ocupação do território balcânico pelos aqueus, guerreiros nômades provenientes das regiões do Danúbio, que ao fixarem na Grécia continental, fundaram as colônias de Micenas, Argos e Tirinto. Inicialmente, as colônias fundadas pelos aqueus se incorporaram ao domínio exercido pelos habitantes da civilização cretense, dando origem à civilização híbrida creto-micênica. Também neste período, destaca-se a transferência dos povos jônios e eólios para a Península Balcânica. Atribui-se aos jônios, por exemplo, a fundação da cidade de Atenas. Posteriormente, a partir do século XIV a.C., os aqueus inverteram a relação de poder sobre os cretenses e impuseram seu domínio sobre todo o sul da Península Balcânica. A partir do século XII, o território balcânico seria também invadido pelos dórios, também de procedência danubiana, militarmente superiores, responsáveis pela completa destruição da civilização aqueia de Micenas. Por volta de 1150 a.C., segundo os relatos mitológicos do poeta Homero,
O conjunto dos povos gregos conquistaram o último reduto do domínio cretense nas regiões da Ásia Menor, a partir da emblemática Guerra de Troia, consolidando o controle político e militar sobre a região. Do ponto de vista também mitológico, a vitória dos gregos sobre os cretenses na emblemática Guerra de Troia está associada à lenda de Teseu e o Minotauro. Teseu era um guerreiro grego e o Minotauro um ser mitológico, com o corpo de homem e a cabeça de touro, que vivia em um labirinto no subsolo do palácio do rei Mino, da cidade de Knossos, na ilha de Creta. A vitória de Teseu sobre o Minotauro traduz também a vitória dos povos gregos sobre a antiga civilização cretense, ao final do período pré-homérico. Após a superação dos conflitos políticos e as disputas territoriais entre os povos gregos e os povos cretenses na região da Península Balcânica, estabeleceu-se o período homérico. A compreensão do período homérico deve-se, em parte, à análise dos textos do poeta grego Homero, escritor de Ilíada, obra que narra a vitória dos aqueus sobre os cretenses da cidade de Troia, Ilion, e Odisseia, obra que narra o retorno do comandante militar grego Ulisses, ou Odisseus, herói da Guerra de Troia, para sua terra natal, a ilha de Ítaca. Na obra Ilíada, Homero ressalta, em favor dos povos gregos, a engenhosidade do comandante militar Ulisses ou Odisseu, responsável pelo ardil do cavalo de Troia. Os militares gregos, orientados pelo comandante militar Ulisses, fingiram admitir a derrota militar para os troianos, simularam a retirada das tropas e, como reconhecimento da vitória militar dos troianos, deixaram na porta da cidade um enorme cavalo, como um presente dos povos gregos aos moradores daquela cidade. Depois de colocarem um cavalo grego para dentro dos limites da cidade e festejarem a suposta derrota dos gregos, dezenas de militares gregos desceram do cavalo, abrindo os portões da cidade e iniciaram a fase final da guerra em favor do exército grego. Na obra Odisseia, Homero relata o retorno do comandante militar Ulisses, ou Odisseus, para sua cidade natal, a ilha de Ítaca. Uma viagem que levaria em média 10 dias transformou-se em uma jornada épica de 10 longos anos, onde Ulisses, posto em prova pelos deuses, foi obrigado a enfrentar inúmeros desafios, perigos e dificuldades, como de bruxas e monstros terrestres, a travessia pelo mar das sereias, o combate com cíclopes, etc. Por sua vez, do ponto de vista histórico, na fronteira do período pré-homérico para o período homérico, a invasão dos dórios, povos de natureza belicosa, sobre o território balcânico, foi responsável, sim, por um expressivo retrocesso das relações sociais, além do declínio do nível cultural e da vida urbana. Os dórios impuseram seu domínio em especial sobre a região do Peloponeso e também sobre a ilha de Creta. A invasão dos dórios provocou o retrocesso da vida urbana, estimulando o surgimento dos genos, comunidades rurais constituídas por um grupo de famílias descendentes de um ancestral comum. Essas comunidades praticavam o uso coletivo da terra,
O pater, líder do genus, exercia funções administrativas, judiciárias e religiosas. No entanto, a partir do crescimento demográfico nos genus, a produção agrícola realizada por essas comunidades se tornou insuficiente, provocando crises de fome, rebeliões sociais e a marginalização dos grupos menos favorecidos instalados nos genus. A disputa pelas melhores terras reforçou a concentração dessas propriedades nas mãos dos patriarcas e de seus pares mais próximos, reforçando a desigualdade entre os membros dos genus, com o fortalecimento da propriedade privada e da relação escravista. A partir da nossa apresentação, procure agora responder às questões a seguir. Questão número 1. Justifique, a partir de dois argumentos, por que definimos a civilização grega como uma civilização clássica. Questão número 2. Construa um parágrafo analisando do ponto de vista mitológico de que maneira os gregos procuraram explicar a origem da humanidade. Questão número 3. Explique do ponto de vista histórico de que maneira se processou a origem da civilização grega e o seu domínio sobre o território balcânico. Questão número 4. Explique a simbologia do poema Ilíada e do mito de Teseu para a análise da Grécia Antiga. Questão número 5. Construa um parágrafo analisando os impactos sociais do crescimento demográfico dos genus ao final do período homérico. Um bom trabalho para você e até a próxima. Bom, pessoal, encerramos dessa maneira as nossas primeiras considerações sobre a Grécia Antiga, parte 1. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até a próxima.